Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Nós já temos falado aqui sobre como nossa língua pode ser usada para o bem ou para o mal. Esse versículo que introduziu essa mensagem de hoje nos mostra essa verdade, que a língua pode ser danosa como golpes de espada, causadora de danos graves. Mas por outro lado, que pessoas sábias falam palavras que são como medicina, que curam outras pessoas. E pense em diversos outros provérbios que abordam esse assunto com palavras e figuras diferentes. Provérbios 10:11 nos diz que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Na boca do justo a vida abunda e jorra para os outros. Ainda em Provérbios 10, versículo 20 nos diz: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. O que uma pessoa justa diz é valioso. Nós devemos querer ouvir. Será proveitoso, afinal. No verso seguinte, 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. O justo beneficia outras pessoas com suas palavras. Os tolos acabam se matando, porque não têm entendimento e, mais uma vez, usam a língua de maneira terrível. Pense um pouco sobre essa ideia de apacentar. É o trabalho de um pastor. E pastores são muito usados na Bíblia como símbolo de alguém que cuida, que ama, que protege as suas ovelhas. Ele não é o carrasco, não é o caçador ou assassino, mas é aquele que gera coisas boas para as suas ovelhas. Então a língua do justo é manancial de vida. Apacentam a muitos. Expressões fortes aqui, mas que nós devemos pensar no impacto na nossa vida. Como sua língua pode levar vida às pessoas? Como pode ser algo que gera benefício aos outros? Eu acredito que o ponto central nisso é que nossa língua deve ser recheada da palavra de Deus e da boa sabedoria de Provérbios. Provérbios 16:24 nos diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que maravilha! Que benefícios maravilhosos que as palavras agradáveis geram nos outros. Agora, a Bíblia não nos ensina a só falar coisas agradáveis. O ponto não é de uma lisonja banal ou de não falarmos verdades duras que às vezes pessoas podem necessitar de ouvir. Mas o ponto é de pensar como podemos usar nossa língua de maneira agradável. Nós não devemos ser pessoas excessivamente críticas, murmuradoras, que só apontam defeitos nos outros ou que querem diminuir os outros. Use a língua para o bem. Palavras de conforto, de bom ânimo, talvez até elogios. Pense como elogios sinceros são boas maneiras de animar os outros, de ajudar o outro talvez a entender que está fazendo a coisa certa quando estiver fazendo e ser encorajado a permanecer no caminho correto. Uma outra perspectiva nisso, Provérbios capítulo 12, versículo 25, nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, talvez a preocupação excessiva, leva ao desânimo. Podemos dizer que leva a uma espécie de depressão. Mas uma palavra gentil e apropriada pode combater essa tristeza. Podemos imaginar talvez alguém desanimado com alguma circunstância da vida. Pode ser a luta contra um pecado e as consequências dele. Ou talvez alguma tribulação que enfrenta, luto, talvez alguma doença
o desemprego, por exemplo, coisas que gerariam esse desânimo. Como uma boa palavra pode trazer alegria a esse coração? Nós podemos usar nossa língua para falar do Senhor, para confortar, para animar, para encorajar. E deve ser assim, especialmente entre cristãos. Deus espera que os seus servos vivam em tal união que um ajude o outro em um momento de aflição. E a nossa língua pode ser um recurso valioso para isso. Se importe mais com as pessoas ao seu redor. Como elas estão, de fato. Busque entender mais a vida espiritual dos outros. Estão lidando com algum pecado? Como está o seu ânimo para servir a Deus? E use a sua língua para o bem. Eu acho que este é um bom exemplo daquela cura, daquela medicina que nós lemos no início, em Provérbios 12, 18. E para encerrar, Provérbios 11, 30 nos diz que o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. O sábio ganha almas porque usa sua língua para falar do Senhor, não para brigar ou para influenciar ao pecado. Os justos ensinam justiça e assim ganham almas para Deus, trazem vida eterna para os outros. Nós devemos aplicar isso à nossa vida hoje, especialmente na pregação do Evangelho. Nossa fala deve influenciar pessoas a buscarem a Deus acima de qualquer coisa. Use sua língua para evangelizar, para falar mais do Senhor, falar mais da Bíblia, para edificar e instruir os outros. E principalmente para agradar ao Senhor. Que o nosso maior objetivo seja o mesmo de Davi, no Salmo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.